Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Uma live, né? Não é nem live pré-prova da OAB, é live pré-revisão, né? Da OAB, prévia da nossa revisão turbo. Então vamos começar a entrar. Recém acabou a live do Prof. Gui, né? Até eu tenho que ver aqui quem é depois de mim, né? Tenho que ver aqui quem é depois de mim, mas assim, o dia inteiro de live, né? O dia inteiro de live. Vamos lá, também acho, melhor matéria da vida, né? 6 questões, pessoal, 6 questões, né? E provavelmente as 6 questões mais fáceis da tua prova, são aquelas questões que tu não pode errar, né? Aliás, pode errar uma, pode, mas tu tem que fazer 5, né? Das 6 tu tem que fazer 5. Vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal chegar, o rei da CLT, olá, 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 pessoal, que maravilha, com certeza. Gente, a live vai ficar salva, tá? E gostaria de pedir, vai ficar salva no meu canal do YouTube, junto com a Prof. Cleise. Então, assim, ó, quem ainda não está inscrito, Mundo Mágico da CLT, anota aí no papelzinho, tá? Mundo Mágico da CLT, canal no YouTube meu e da Prof. Cleise, e também eu tenho o meu canal próprio do YouTube, que é Professor Luiz Henrique Dutra. Também se inscreve lá para ajudar o professor. A gente ajuda tanto vocês, né? Seria importante vocês nos ajudarem um pouquinho também. Então, pessoal, prova da OAB, o que tem acontecido em direito do trabalho? Em novembro de 2017, nós tivemos a reforma trabalhista. Alterou um monte de artigo. E assim, 6 questões da prova, 4 é reforma trabalhista. Tá? 4 é reforma trabalhista, e essas 4 questões, né, que é da reforma, são as que eu quero trabalhar hoje com vocês. Hoje eu quero trabalhar com vocês os principais artigos da reforma trabalhista. Então, chegamos já a bastante alunos, vamos começar. Anotem aí, gente. Primeiro artigo que eu quero trabalhar com vocês é o artigo 4º da CLT. O artigo 4º da CLT, ele traz algumas informações importantes referente a quando que efetivamente conta tempo de serviço, ou seja, quando que efetivamente o Unidal tem que me pagar, quando que o Unidal não precisa me pagar por estar trabalhando no CEISC. O caput deste artigo, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que conta tempo sempre que eu estiver trabalhando ou aguardando ordens. O que acontece? Se eu abrisse essa live aqui e não tivesse nenhum aluno, ficasse só esperando, não falasse nada, mesmo assim ele ia ter que me pagar. Porque embora eu não estivesse trabalhando, eu estaria aguardando o serviço, estaria aguardando os meus queridos alunos, tá? Para dar a aula. Pediram para desativar os comentários. Eu vou desativar os comentários aqui. No final eu volto, tá? Realmente para ficar mais limpo, para não distrair. Então, sempre que o empregado estiver trabalhando ou aguardando ordens, conta tempo de serviço. Segundo ponto, tá? Quando o empregado é afastado para fazer o serviço militar obrigatório ou afastado por um motivo relacionado ao trabalho, tá? Então, se eu fui chamado para o serviço militar obrigatório, o período que eu estiver prestando serviço lá no quartel conta tempo de serviço. E, aliás, conta tempo de serviço e deposita FGTS. O período eu estou lá dando aula no palco do CEISC, né, na nossa sala de aula, e tropeço e caio e quebro o tornozelo e fico 30 dias afastado. Esses 30 dias que eu ficar afastado ao INSS, como é auxílio doença acidentário, conta tempo de serviço e deposita FGTS. Então coloca aí, serviço militar obrigatório, SMO e ADA e auxílio doença acidentário, bota do lado, conta tempo de serviço. E do lado, deposita FGTS, tá bom? Depois, pessoal, o parágrafo 2º é o queridinho, né? Começou as provas da OAB, a primeira prova da OAB pós-reforma foi em 2018. Nós tivemos um vácuo lá em 2020, 2021 por causa da pandemia, né? Diminuiu o número de provas. Mas eu digo para vocês o seguinte, isso que eu vou falar para vocês já caiu 6 vezes de 2018 até agora, tá? Se eu não me engano, caiu 4 vezes na primeira fase e 2 vezes na segunda. Que é o quê? Quando o empregado está dentro da empresa realizando atividades particulares, né? O que acontece? Vamos lá, caiu das 6 vezes que caiu,
3 vezes foi o mesmo exemplo. O Nidal é um cara muito religioso. E daí, como ele é religioso, ele informou todos os funcionários do CEISC. Pessoal, o expediente aqui no CEISC termina às 5 horas da tarde, das 5 até às 6 vai vir um padre rezar um culto, tá? Então, quem quiser ficar para rezar, fica à vontade, tá? Eu trouxe ele para vocês. E daí o que ocorre? Pessoal, o culto religioso é uma atividade particular. Quem não tem crença, quem não é religioso, vai embora para casa, sem problema algum. Quem é religioso e quer ficar, fica e reza. E daí o empregado ficava de maneira voluntária para realizar algo particular seu e depois entrava com a ação cobrando horas extras. Não é devido às horas extras quando tu fica dentro da empresa realizando atividades particulares. Outro exemplo lá, expediente no CEISC, manhã e tarde, né? Eu trabalho manhã e tarde, só que é o seguinte, se eu voltar para casa, eu não vou conseguir estudar, eu sou concurseiro, tá? Eu não consigo estudar, eu não tenho um local apropriado, eu não tenho ar-condicionado, sabe? Eu não tenho equipamentos, daí o que eu faço? Eu peço pro Nidal, Nidal, eu trabalho manhã e tarde aqui, eu gostaria de verificar se eu posso ficar à noite aqui numa salinha trabalhando, estudando. Pode, Luiz Henrique, pode ficar. Ou seja, no terceiro turno que eu fico na empresa, eu fico dentro da empresa realizando uma atividade particular minha. Se eu estou realizando uma atividade particular minha, isto não conta tempo de serviço, tá bom? Então vamos cuidar isso, pessoal, porque este assunto aí, ó, gente, cai e muito, tá bom? Próximo artigo que nós queremos trabalhar é o artigo 10A. O artigo 10A ele vai falar do sócio retirante, tá? O que é o sócio retirante? O nome já diz, é o sócio que se retira da empresa, né? Eu e a Prof. Cleise, nós temos uma sociedade, nós temos uma empresa. Só que eu não tô levando muita fé nessa empresa, tô me incomodando, tô trabalhando muito. Eu chego lá para a professora Cleise e falo, Cleise, eu gosto muito de ti e tudo mais, mas assim, ó, esse projeto para mim não tá dando certo, eu vou sair, tu continua tocando a tua empresa e eu vou sair, tá? A gente combina e tudo mais e eu saio da empresa. Eu sou sócio retirante. E daí o que vocês precisam saber do sócio retirante para fins da prova da OAB? Para fins da prova da OAB, vocês precisam saber que o sócio retirante, quando ele sai da empresa, ele ainda tem responsabilidade por eventuais dívidas por 2 anos, tá? Por 2 anos. Então é o seguinte, Luiz Henrique saiu da empresa e foi notificado de uma ação trabalhista. Ele tem responsabilidade? Tu verifica. Se a notificação foi em até 24 meses, eu vou ter responsabilidade. Se já passou de 24 meses, eu não tenho mais responsabilidade. A encrenca fica toda com a Prof. Cleise. Tá bom? A encrenca fica toda com a Prof. Cleise. Tá, e se for menos, deu 12 meses, tu foi notificado de uma ação trabalhista, que tipo de responsabilidade o sócio vai ter? A subsidiária ou a solidária? Qual que é a diferença da responsabilidade subsidiária para solidária? Primeiro, depois eu digo qual que é no caso. Gente, solidária não tem ordem de cobrança. Tu pode cobrar qualquer um. Tu pode cobrar tanto eu quanto a Cleise a qualquer momento. A subsidiária, tu cobra do devedor principal e depois, se o devedor principal não pagar, tu cobra dos demais devedores. No caso do sócio retirante, a responsabilidade é subsidiária. Ou seja, eu, Luiz Henrique, que saí da empresa e depois que eu saí da empresa veio uma cobrança, o credor, quem tem o crédito, ele vai cobrar primeiro da empresa, da PJ. Não conseguindo cobrar da PJ, ele vai cobrar do sócio atual. Seria a professora Cleise no meu exemplo. E daí, não conseguiu a PJ, não conseguiu o sócio atual, aí depois tu vai ao sócio retirante. Então tá. Então assim, ó, professor, quer dizer então que tu tem responsabilidade por até 24 meses, é uma responsabilidade subsidiária, onde eu cobro primeiro da PJ, depois do sócio atual e depois do sócio retirante, que é o senhor. Exatamente isto, tá? Exatamente isso. E vai ser sempre assim? Não. Tem uma exceção.
E esse assunto já caiu 2 vezes. Como eu falei para vocês, gente, são 6 questões, 4 é da reforma trabalhista. Então, repete. Gente, vocês podem me cobrar o que vocês quiserem, mas assim, ó, dessa live vai ter 3 questões. 3 questões. O que tu precisa. Se tu assistir lá a revisão, continuar estudando, tu vai pegar todas, tá? Tu vai pegar 6. Tu vai pegar 6 de trabalho. Então, assim, ó, e essa do sócio retirante, o único ponto que não foi cobrado ainda é a exceção, que é quando a responsabilidade será solidária. E daí tu coloca o seguinte: o sócio retirante terá responsabilidade solidária quando houver comprovação de fraude na tua saída. Ou seja, no enunciado, não vai dizer que eu saí porque eu quis, não quero mais empreender, quero virar concurseiro, ou porque eu ganhei na Mega Sena e não preciso mais trabalhar, ou porque eu vou trabalhar com meu pai. Não. Isso aí é ok, eu tenho um motivo, mas se aparecer de o seguinte, eu comecei a perceber que está surgindo muitas dívidas e para evitar de eu ter que pagar essas dívidas eu saio. Aí é fraude. O enunciado, pessoal, vai deixar claro se é por um motivo certo ou se é por fraude. Tem que deixar claro. Tá? O enunciado é obrigado a deixar claro, tá? Então não fiquem com esse tipo de dúvida, tá? Gente do céu, domingão batemos 1000 alunos na live, tá? Gente, muito obrigado. Isso só nos motiva a continuar estudando, fazendo as nossas estatísticas aqui para dar todas as questões para vocês, tá bom? Gente, próximo artigo que eu vou falar para vocês é o artigo 58. O artigo 58 é aquele artigo que fala da jornada de trabalho. É o primeiro artigo da jornada de trabalho. O caput e o parágrafo 1º não se alterou com a reforma trabalhista. Mesmo depois da reforma trabalhista, continuamos. 8 horas diárias, 44 horas semanais. Tá? Essa é a jornada normal. Que exceder isso, nós estamos diante de horas extras. O parágrafo 1º, ele vai trazer aquela variação. A variação dos 5 minutos para mais ou 5 minutos para menos. O que seria isto, professor? Seria o seguinte: chegou 5 minutos atrasado? Não tem problema. Saiu 5 minutos antes? Não tem problema. Trabalhei 10 minutos menos e não tem problema? Não tem problema. Eu posso fazer isso na minha empresa? É melhor não fazer, é melhor fazer as coisas corretas. Mas quando ocorrer disso, de tu sair 5 minutos antes ou chegar 5 minutos atrasado, não vai ter desconto de salário. Bem como, se tu chegar 5 minutos antes e sair 5 minutos depois, não vai ter horas extras. Vale para os dois lados, tá? Então existe esta variação. Mas tem um ponto que é muito importante aqui que eu quero falar para vocês, que é um palpite que pode vir a aparecer, porque nunca foi cobrado desta maneira. É o seguinte: eu trabalhei 15 minutos a mais. Ou seja, fiz 15 minutos de hora extra num dia. Veio meu contra-cheque lá no CEISC e daí me pagaram 5 minutos de hora extra. Fui lá, bati no RH. Financeiro, não sei o que é. Gente, tem um probleminha aqui, tal dia. Imagina o cara muito cri-cri, né? Cobrar 10 minutos, né, no contra-cheque. Mas tá certo, tem que cobrar. Se tu trabalhou, tem que cobrar. Tudo que tu faz, tem que cobrar. Mas vamos lá, bati lá e disse o seguinte: gente, no dia 3 de outubro, eu passei 15 minutos a live e eu percebi que me pagaram como hora extra só 5 minutos. Por que isso? Vocês estão me devendo 10 minutos. Professor, é que, aliás, as gurias do RH ainda me dão uma mijada, né? Professor, o senhor deveria saber, como professor do trabalho, que existe uma tolerância de 10 minutos. Se tu passou 15 e tem uma tolerância de 10, 15 menos 10 dá 5. A gente só pagou 5 por causa disso. Não, cara pálido. A tolerância é para tu não pagar. Se passou, paga tudo. Anotem aí. Se passou, paga tudo. Como assim? Bota assim: se eu fizer 10 minutos de hora extra, eu recebo 0. Se eu fizer 11 minutos de hora extra, eu vou receber 11 minutos.
11 minutos. Eu não posso erguer muito, senão vira guampa, né? 11 minutos, tá bom? Tranquilo? Parágrafo 2º, gente, ele é uma alteração na lei que gera muita confusão, que é a questão das horas in itinere, que é o deslocamento da minha casa até a empresa e da empresa até a minha casa. Gente, só aumenta o número de pessoas na live. Vou tirando print, né, para comemorar. Gente, as horas in itinere, que é o deslocamento da minha casa até a empresa e da empresa até a minha casa, não contam tempo de serviço. Tá? Não conta tempo. Ah, mas é local de difícil acesso? Não conta. Depois da reforma, não conta. Ah, mas não teve uma lei que... Não conta tempo de serviço, tá? Só que tem um detalhe. O deslocamento... Desculpa se eu for repetitivo, é que é uma técnica para vocês memorizarem, tá? O deslocamento da minha casa até a empresa e da empresa até a minha casa não conta tempo de serviço. Porém, se neste deslocamento eu me acidentar, vai ser acidente de trabalho. Então, pessoal, anotem aí, deslocamento não gera horas extras. Porém, acidente no deslocamento é reconhecido como acidente de trabalho. E é acidente de trabalho tanto o deslocamento da minha casa até a empresa, da empresa até a minha casa, quanto o deslocamento no horário do intervalo. Tá? Isso está na Lei 8.213, lá o artigo 18, 19, 20 e 21, que fala sobre o acidente de trabalho. Tá? Que fala lá sobre o acidente de trabalho. Tá bom, pessoal? Vamos lá. 1053. Próximo artigo que nós vamos falar é o artigo 58A. O 58A é o artigo que fala do empregado em regime de tempo parcial. O meio turno, tá? E o meio turno, tu tem que cuidar o seguinte, que ele tem duas formas de contratação do meio turno. Uma forma, ele pode fazer hora extra, outra, ele está proibido de fazer hora extra. Então, coloquem assim, ó. De 27 a 30 horas semanais, se o empregado for contratado de 27 a 30 horas semanais, ele não pode fazer hora extra. Ele é proibido. Não pode, hipótese alguma. Agora, se tu é contratado até 26 horas semanais, tá? Tu pode fazer 6 horas extras por dia, tá? Então, quando cair empregado em regime de tempo parcial, além dessas duas categorias, de 27 até 30 horas não pode fazer hora extra, até 26 horas pode fazer 6 horas extras por dia. O que mais que eu preciso saber do empregado em regime de tempo parcial? Tu precisa saber que ele vai ter o seu salário proporcional, ou seja, ele pode ganhar menos que o mínimo, desde que seja proporcional ao mínimo. Como assim, professor? O mínimo é 1.100, só que tu tem que saber que 1.100 para quem trabalha 8 horas, o mínimo para quem trabalha 6 horas, aí tu faz a tabelinha a regrinha de 3, né? Professor, eu vou ter que calcular na hora da prova? Não vai. Não vai. Eles vão botar lá o quê? Que o cara que trabalha 6 horas ganha R$1.000. Bom, nem precisa fazer cálculo. Sabe que na proporção, 1.100 para 8, 1.000 para 6, ele está ganhando ainda mais que o mínimo de maneira proporcional. Fora isso, ele tem férias normal, ele pode vender suas férias, tudo tranquilo, tá bom? Artigo 59A, pessoal, ele vai trazer uma questão que é o seguinte, que é as horas extras, 59, perdão, que é as horas extras, tá? E os bancos de horas. Então, assim, o que é hora extra? Passou das 8 horas diárias ou 44 horas semanais, tu vai receber com um acréscimo, tá? De 50% ou 100%. Barbada, de 50% ou 100%. Tá? Porém, pode ser que tu trabalhe a mais e não receba. No lugar de tu receber a hora extra, tu vai ganhar uma folga. E isso tem dois métodos, o acordo de compensação e o banco de horas. Então vamos lá, coloquem aí, banco de horas. O que é o banco de horas? O banco de horas, pessoal, é quando tu trabalha um dia a mais, daí essas horas vão para um banco e quando o empregador quiser, ele dá folga.
Então hoje eu fiz 2 horas ou 2 horas extra. Essa live aqui é hora extra. Eu não vou receber. Por quê? Porque vai para o banco de horas lá do CEISC. Daí um dia vai chegar a Unidal e vai dizer assim para mim: Luiz, você lembra aquela hora extra que tu fez lá no domingo, aquela live? Sim. Então tá, então hoje tu vai trabalhar só 7 horas para compensar aquela 1 hora. O problema do banco de horas é que quem escolhe a folga é um empregador, daí é ruim, né? Então vamos lá, tem 2 tipos de banco de horas, tá? E isso que vai cair na prova. Tem o banco de horas que o Unidal negociou com o sindicato. Se o banco de horas do CEISC é negociado com o sindicato, o Unidal tem 12 meses para dar a folga. Então ele pode vir a dar essa folga para mim somente lá em 3/10/2022. Porém, se o Unidal não fez o banco de horas com o sindicato, mas fez diretamente comigo, me chamou lá na mesa dele, perguntou se eu queria banco de horas, obviamente eu disse que eu queria, porque eu preciso do emprego, não vou brigar com o homem, né? Fazer o quê, né? Dependo do CEISC. E daí o que fez? Quando é banco de horas, acordo empregador-empregado, daí é 6 meses. Isso que tu precisa saber. Banco de horas negociado com o sindicato até 12 meses para a folga. Banco de horas negociados diretamente com o empregado, 6 meses. A outra forma é o acordo de compensação. Qual que é a diferença do acordo de compensação para o banco de horas, professor? No banco de horas, tu não sabe quando vai ganhar a folga. No acordo de compensação, tu já sabe quando é. Já é pré-estabelecido. Luiz, em vez de tu trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, e 4 horas no sábado, o que tu acha de tu trabalhar 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta e não trabalhar no sábado? Ou seja, de segunda a sexta eu vou fazer 40 minutos de hora extra, porém eu já sei que eu vou compensar não fazendo 4 horas no sábado. Tá? Ou, de segunda a quinta tu faz 9 horas, sexta 8 e no sábado tu não trabalha, tá? Isto é um acordo de compensação de jornada. Dos acordos de compensação de jornada, o mais famoso, gente, o mais famoso é o 12/36. Tu faz 4 horas extras num dia, mas compensa descansando 36 horas, ou seja, tu trabalha segunda-feira das 7 às 19 e só vai voltar a trabalhar na quarta-feira. Tu tem todo o resto da segunda de folga e toda a terça-feira de folga. Ou seja, tu trabalha 12 e descansa 36. Essa jornada é a mais conhecida, é a mais famosa, é a mais utilizada, tá? Nesse sentido, ela tem um regramento próprio, que é o artigo 59A. Então anotem aí, pessoal, 59A, empregado 12/36. O que eu preciso saber do empregado 12/36? Tá? O que eu preciso saber do empregado 12/36? Gente, 12/36, anotem aí, né? Eu falo muito, anotem, porque vocês vão, aos poucos, vocês vão revisando. Gente, é o seguinte, semana pré-prova, tu vai no banheiro sem TikTok. Tu vai no banheiro com os resuminhos, por favor, né? Deixa o TikTok para depois da prova, tá? Ou melhor, já cancela, ó, TikTok, deleta, tá? Deleta o TikTok, por favor, porque isso é um vício, né? Tu começa a olhar 2 videozinhos, quando vê tu tá meia hora. E essa meia hora que tu ficou olhando os videozinhos, independente de ser no banheiro ou não, né? Tu deixou de ler 4 vezes o resumo da minha live, que vai ter no mínimo 3 questões. Daí depois não adianta vir reclamar que faltou uma questão, né? Gente, vamos se dedicar ao máximo. Vamos se dedicar ao máximo à prova da OAB, né? Não importa, eu não quero saber se tu foi um péssimo aluno, se tu não foi bem na faculdade inteira, se tu comprou o cursinho do CEISC, não assistiu todas as aulas, não estudou o que deveria. Não me importa, tô nem aí para isso. Mas, se nessas 2 semanas tu se dedicar ao máximo, se possível, os 3 turnos para a prova da OAB, mesmo com histórico totalmente negativo, tu vai ter chance de aprovar.
Então, mas assim, se nem nessas 2 semanas tu não se dedicar, daí não é nem questão de tu não ter chance, é talvez de não merecer, tá? Fica aqui minha opinião pessoal, tá? Gente, geralmente quem forma, quem faz a faculdade tem um sonho, não necessariamente de ser advogado, mas pelo menos de passar na prova da OAB, né? Então vamos lá, pessoal, vamos se dedicar, vamos aproveitar porque dá tempo, tá? Dá tempo, tá bom? Então, o que eu estava falando? Artigo 59A, o 12 por 36. Caiu lá uma questão do empregado 12 por 36. Luiz Henrique é 12 por 36 e trabalhou no feriado. Trabalhou no domingo. O que acontece com o seu pagamento? Anota aí. Trabalho no domingo ou feriado, pagamento é normal. Não tem adicional. Pagamento normal. A empresa não dava intervalo para o Luiz Henrique. Porém, pagava. Tá certo isso? Tá certo. O 12 por 36 é o único empregado que a empresa não precisa dar um intervalo, desde que o compense financeiramente. Não é só não dar o intervalo, é não dar o intervalo e, em compensação, efetuar o pagamento, tá bom? Continuando aqui, tá? Continuando aqui, batemos 1.100, gente, muito obrigado. O 12 por 36, tá? Ele trabalhava das 19 até as 7 horas da manhã. E ele não recebia a prorrogação da hora noturna. O que é a prorrogação da hora noturna? Hora noturna é das 22 às 5. E daí, se tu trabalhar das 22 às 5 e continuar trabalhando, ou seja, passar das 5 horas, tu tem direito à prorrogação. Isto é a prorrogação da hora noturna. Aquele que trabalhou das 22 às 5 e continuar trabalhando tem direito à prorrogação. As horas seguintes também vão ter o adicional de 20%, também vão ter a hora reduzida. Isso está na súmula 60 do TST. Porém, esta regra não se aplica ao 12 por 36. Então anotem aí. O 12 por 36, quando trabalhar no período noturno, tem direito à hora noturna, vírgula, mas não tem direito à prorrogação da hora noturna. Tá bom? Por favor, vamos cuidar isso, tá bom? Próximo artigo que eu quero falar com vocês é o artigo 60. O artigo 60 da CLT, ele vai falar do empregado que faz horas extras trabalhando num ambiente insalubre. O que é um ambiente insalubre? Um ambiente insalubre é aquele ambiente que é prejudicial à saúde do empregado. Gente, quando o empregado for realizar hora extra em um ambiente insalubre, ele precisa da prévia autorização do órgão competente. Ou seja, o CIS, que é um local onde nós estamos trabalhando no ambiente insalubre. Tá? Isso não quer dizer que é ruim, tá? Mas é só exemplo, não tem nada de insalubridade no CIS. Tá? E daí o que ocorre? O Nidal, sabendo que os seus funcionários, seus empregados que estão trabalhando no ambiente insalubre, volta e meia precisam fazer hora extra, ele tem que pedir autorização lá para o auditor fiscal do trabalho. Tchê, vem aqui, tem insalubridade para os meus funcionários e de vez em quando eles fazem hora extra. Vem até aqui a empresa, faz uma vistoria e vê se tu autoriza. Daí ele deixa previamente autorizado. Então, pessoal, hora extra no ambiente insalubre necessita de prévia autorização do órgão competente, vírgula, salvo 12 por 36. O 12 por 36 pode fazer hora extra em ambiente insalubre, mesmo que sem prévia autorização, tá ok? Vamos lá. Próximo artigo que eu quero falar com vocês é o artigo 71. O que é o artigo 71, gente? O artigo 71 é o artigo que fala do intervalo. É o artigo que fala do intervalo dentro da jornada, né? Que é aquela regrinha, até 4 horas, tu não tem direito ao intervalo. De 4 a 6, 15 minutos. Acima de 6, no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. É esta a regra, tá ok? Então, o que nós temos que cuidar aqui? O que cai? O que cai deste conteúdo? Quando o intervalo não é concedido. Então é o seguinte, eu tenho direito a 1 hora de intervalo, porém é concedido somente 40 minutos. Pergunta-se, que direito tem o Luiz Henrique?
Então, pessoal, sempre que o intervalo não for concedido, anotem aí o esqueminha. Tu vai cobrar o que faltou, cobra o que faltou, acrescido de 50%, e isso tem caráter indenizatório. Ou seja, tá? Ou seja, o que seria o caráter indenizatório? Caráter indenizatório, pessoal, é que não tem os reflexos, tá? Mas, aliás, para a prova da primeira fase, tu nem precisa saber o que é. Tu marca indenizatório. Toda verba paga ou é salarial, tem reflexos, ou é indenizatório, não tem reflexo. O não pagamento do intervalo é indenizatório. Então, no exemplo que eu dei, 1 hora, tive 40 minutos, faltou quanto? 20. Eu vou cobrar 20 minutos de intervalo que não foram concedidos, acrescidos do adicional de 50% e pagável como caráter indenizatório, sem os reflexos. Daí pode aparecer de várias formas, né? Que Luiz Henrique recebeu o valor pela não concessão do intervalo, só que sobre este valor não teve reflexo no FGTS. Tá certo? Tá certo. Por quê? Porque o que faltou é indenizatório. E indenizatório não tem reflexo. Isso talvez aí é um assunto um pouquinho mais difícil, né? Mas, como tem grandes chances de cair, resolvi passar para vocês. Próximo que nós vamos trabalhar é o artigo 75A e seguintes, que é a situação do empregado em regime de teletrabalho. Mas antes só vou tomar uma aguinha aqui. Pessoal, enquanto eu tomo uma água, deixa eu ver aqui, ó, vamos ver se vocês estão gostando da live. Eu tô com 4.960 inscritos no meu canal. Professor Luiz Henrique Dutra. Será que a gente consegue pelo menos 40 para chegar a 5.000 hoje e deixar o prof feliz? Tá? Vamos lá. Próximo artigo, então, é o artigo 75. A e seguintes, que vai falar do teletrabalho. Só para vocês terem uma ideia, na última prova que teve agora, caiu o teletrabalho na primeira fase, caiu o teletrabalho na segunda fase. Nós estamos no meio da pandemia, onde basicamente todo mundo... Não, basicamente todo mundo não, mas assim, 70% dos trabalhadores entraram em regime de teletrabalho, né? Então é o assunto mais importante que tem. O que é o teletrabalho? O teletrabalho é quando eu vou trabalhar na minha casa através de tecnologias de informação. Por exemplo, eu gravar aula para o CEISC da minha casa. Por exemplo, o empregado do banco abrir uma conta de um cliente no computador da sua casa. Tá? Então, pessoal, o financeiro do CEISC, o RH do CEISC montar os contra-cheque, fechar as contas, mas da sua casa, lá do seu computador pessoal. Isto é o teletrabalho. Mas o primeiro ponto é, o empregado em teletrabalho, ele não tem controle de jornada, logo, ele não tem horas extras. E daí, geralmente, as questões vêm para questionar se o fato narrado na questão é teletrabalho ou não. Por quê? Se é teletrabalho, não tem hora extra. Se não é teletrabalho, tem hora extra. Então, tu precisa saber quais são os critérios de validade, tá? Quais são os critérios de validade do contrato de teletrabalho. E o primeiro ponto, que está lá no artigo 75B, é o seguinte. Tá, eu fui chamado para teletrabalho, mas toda sexta-feira de tarde eu tenho que ir para uma reunião de fechamento da semana na empresa. Ou seja, eu compareço uma vez por semana na empresa, meio turno. Descaracteriza o teletrabalho? Não. O comparecimento eventual à empresa não descaracteriza o teletrabalho, seja para tu entregar documento, seja para pegar, seja para tu participar de uma reunião que necessita ser presencial, tá? Isso não descaracteriza o teletrabalho. Ah, ok. E professor, como é que funciona o empregado que está presencial para ir ao teletrabalho? É o seguinte... Gente, tu só vai fazer, se tu é contratado para trabalhar na empresa, tu só vai para teletrabalho se tu concordar. Então, da empresa para o teletrabalho, precisa que o empregado concorde. Por que concordar? Porque assim, ó, tem gente que é preocupada, tem gente assim, ó, pô,
a minha casa. Eu moro num kitnet com a minha esposa, com meu filho. No auge, assim, 5 anos, enlouquecido, não para um minuto. Se eu ficar em casa, eu não vou conseguir trabalhar 2 horas. E se eu não conseguir trabalhar, a empresa vai perceber e vai me demitir. Eu não tenho condições de fazer teletrabalho. Eu não tenho condições de trabalhar na minha casa. Eu não vou aceitar. Por isso que existe a questão do aceite, tá? Porém, se tu foi para o teletrabalho e da empresa manda tu retornar, aí não é negociação. Aí, pessoal, como se diz, é uma convocação. Luiz, acabou o teletrabalho, volta. É o que aconteceu lá no CEISC, né? É o que aconteceu lá no CEISC. A partir do momento, disseram o seguinte, agora acabou a aula em casa, agora a aula é presencial. Quem comprar o curso, quem passar na primeira fase e comprar o curso de segunda fase, vai ver que todas as aulas vão ser presenciais por determinação do Nidal. Por mim, eu daria em casa, bem melhor, eu não viajo, né? Mas o Nidal mandou, ele é o chefe. No dia que eu quiser mandar, eu abro o meu próprio cursinho, né? Então, pessoal, é uma determinação do empregador. Só que tem um detalhe, que foi o que caiu na segunda fase. A empresa tem que dar 15 dias de transição. Ou seja, Luiz Henrique, hoje, dia 3 de outubro, encerra teu teletrabalho. Daqui a 15 dias, todo o teu serviço tem que ser na sede do CEISC. Por que 15 dias? O legislador, primeiro, 15 dias porque o legislador entendeu o suficiente para uma readaptação à rotina do empregado. Porque a partir do momento que ele estava em casa, ele tirou o filho da creche. Só um exemplo. E daí ele vai ter que matricular o filho na creche de novo. E não é de um dia para o outro, ou seja, o empregado vai ter que se reorganizar. Então, 15 dias foi isso que caiu na segunda fase, agora, de direito do trabalho, no último exame, foi que a empresa mandou e a empregada disse, não, eu não volto. Eu quero ficar em teletrabalho. E daí perguntava se a empregada estava correta. Daí tu tinha que dizer, não, a empregada não está correta, pois a troca do telepresencial para o presencial não necessita de acordo do empregado. É uma determinação. Tá bom? Caiu na primeira fase do último exame, a D, né? Que é o seguinte, quem é que paga os custos do teletrabalho? Eu tô aqui fazendo teletrabalho, né? Ali, ó, tem luz, tem o ar-condicionado, tem o computador que está ligado, gastando energia. E aí? Eu tive que contratar uma internet melhor para poder gravar aula, para fazer vídeos. E aí, quem paga essa conta? Gente, a mudança, os custos do teletrabalho devem estar previstos no contrato de trabalho. Ou seja, é negociado entre empregado e empregador. Então, o empregador não tem obrigação de pagar. Quando o Nidal disse o seguinte, ó, Luiz, agora a gravação em casa, teletrabalho, tu aceita? Aceito. E Nidal, quem é que vai pagar a conta de luz? Tu. Gente, ok. Eu tenho computador, eu não precisei, até eu comprei os equipamentos melhor. Mas é o seguinte, a gente combinou e ficou de eu pagar. Ah, mas e se tu não quer pagar? Daí tu não concorda. Ah, eu não concordo. Por que tu não concorda, Luiz? Não, porque vai gastar energia lá em casa. Daí a conta de luz de 250 vai para 300, quem é que paga essa conta? Daí o Nidal vai lá, então eu te pago 50 pila a mais por mês para tu ir para de trabalho. É uma negociação, tá bom? Vamos cuidar isso, por favor, tá? Vamos lá. Próximo conteúdo que eu quero separar aqui é o artigo 134. 134 fala das coisas mais maravilhosas que tem para quem é empregado. Meu ponto de vista, que é as férias. Eu amo o meu trabalho, eu amo dar aula no CEISC, mas eu amo viajar com minha esposa e com meu filho, né? Para uns dias, gente, batemos 1.200, que loucura, num domingo, cara. Aquele meu discurso de vocês se dedicarem já tá valendo, né? Porque não é para qualquer um parar no domingo para assistir uma live, né? Vamos lá. Gente, o 134 que fala das férias, tá? É o seguinte. Em regra, as férias são concedidas em um só período.
Porém, pode ocorrer o parcelamento das férias em até 3 períodos. Pode ocorrer o parcelamento das férias em até 3 períodos. Só que tem um detalhe, pessoal. Este parcelamento deve seguir algumas regras. Por quê? Porque pelo menos um dos períodos de férias, o empregado deve sair por 14 dias consecutivos. Tá? Por 14 dias consecutivos. O que isso significa, professor? É que assim, ó, o legislador entendeu que férias de 10 dias não é o suficiente para atingir o seu objetivo de... Sim, eu quero esquecer que eu tenho que gravar aula. Eu quero esquecer que eu tenho pergunte ao professor. Eu quero esquecer, né, que eu tenho que gravar aula, que eu tenho que postar no Insta. Pelo menos um determinado período do ano, que é justamente para eu descansar e depois voltar com a energia 100%. Não que eu não goste de responder aos alunos, não que eu não goste de gravar aula, mas todo empregado tem que ter um momento para si. Tá? Então, pelo menos um de 14 dias, tá? E nenhum pode ser inferior a 5 dias. Este parcelamento, pessoal, pós-reforma, ele pode ocorrer para todos os empregados, independente da idade. Antes da reforma havia restrições. O menor de 18 e o maior de 50 não podiam. Agora podem. Tanto o menor de 18 quanto o maior de 50 podem sim parcelar as suas férias. Isso que eu falei do 134 já caiu. O que não caiu... E, gente, agora sim, ó. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó. Se eu tivesse que apostar numa questão, apostar 100 mil reais numa questão, é o parágrafo 2º do 134. Por quê? Porque é um dos únicos dispositivos da reforma que não caiu ainda. Anotem aí, por favor. E me cobrem. Se não cair na primeira fase, vai cair na segunda. Desse exame não escapa. Mas eu acho que vai cair na primeira. Sabe aquela questão que ocorre muito de emendar férias com feriadão? Vai lá, Unidal, e pensa o seguinte: sexta-feira é feriado. O Luiz não trabalha sexta, sábado e domingo, não vai trabalhar. Unidal liga pro RH. Ó, vamos sacanear o Luiz, o da vez vai ser o Luiz. Vamos colocar que as férias dele iniciam na sexta. Por quê? Porque de 30 dias que eu ia tirar, 3 eu não ia trabalhar mesmo assim. Daí equivale minhas férias a 27, entendeu? Então, isso ocorria muito, de emendar as férias, o início das férias com um feriadão. Tá? Daí, 3 dias que o empregado não ia trabalhar, entra nas férias dele, sabe? As empresas são muito malandras, né? E daí agora com a reforma trabalhista não pode. Então anotem aí, não pode dar férias 2 dias antes do descanso semanal remunerado ou de feriado. Em resumo, o que o legislador quis? Não quis que fosse que ocorresse este fato que eu narrei, esse exemplo que eu narrei. Então lá, se botar lá que era feriado na sexta e as férias começou na quinta-feira, estava tudo certo? Não está tudo certo. Pois se o feriado é na sexta, as férias tem que ser na terça, não pode ser 2 dias antes, não pode ser nem na quarta nem na quinta. Tá ok? Imagina errar uma questão dessa, gente. Uma questão barbadinha, hein? Uma questão barbadinha, não dá para errar, né? Por favor, não dá para errar. Agora vamos pular, né? Vamos pular bastante. Vamos para o artigo 443. 443 eu quero falar para você só o parágrafo 3º. E daí eu falo o 452A. Por quê? Porque o assunto agora é empregado intermitente. Primeiro ponto. Intermitente é empregado, tu assina a carteira de trabalho dele. Ocorre que o intermitente, que é empregado, que tem todos os direitos trabalhistas, que tem a sua carteira de trabalho assinado, ele só trabalha quando for chamado. O Nidal me contratou como intermitente, só que no mês de outubro ele não me chamou para dar nenhuma aula. Eu, empregado do CEISC, vou ganhar quanto no mês de outubro? 0. Não fui chamado para trabalhar. O Nidal me chamou um dia e me pagou R$50 no meu contra-cheque
eu vou ganhar R$50 mais os meus direitos trabalhistas, FGTS, INSS e tudo mais. Isto é um intermitente. De vez em quando, o Nidal precisa de mais professores, precisa de mais câmeras, precisa de mais assistentes. Então, ele já deixa esse pessoal, que é o extra, que é o que faz bico, que é o quando tem o acréscimo de serviço, ele já deixa eles contratados. E quando precisa, chama para trabalhar e paga normal, como se fosse empregado. É muito bom o intermitente. Por quê? Para a empresa. Por quê? Porque se tu fica chamando eventualmente o cara para fazer bico, sabe? Esse final de semana tem um feriadão, eu quero que tu trabalhe 3 dias porque vai lotar o meu restaurante. Daí tu começa a chamar o cara de vez em quando, daí do nada vem esse cara, entra com uma ação, pede vínculo, e daí tu toma ferro. Para evitar esse tipo de ação, assina a carteira desse cara que vai eventualmente, de vez em quando na tua empresa, e só paga os dias que ele for trabalhar. Tá bom? Daí o artigo 443, parágrafo 3º, ele vai falar o quê? Ele vai falar que o intermitente é o cara que tu contrata, assina a carteira, mas o trabalho dele não é contínuo. Ele só vai trabalhar quando for chamado. E olha uma observação que tem lá no final. Volta e meia me perguntam, professor, pode o médico ser intermitente? Pode o advogado ser intermitente? Pode o engenheiro ser intermitente? Todo mundo pode ser intermitente, com exceção de uma categoria. Só não pode ser intermitente o aeronauta. Ai, professor, por que o aeronauta não pode ser intermitente? Porque quando estavam votando lá a reforma trabalhista, intermitente foi da reforma trabalhista, os sindicatos do pessoal dessa categoria simplesmente ligaram lá para o relator e disseram o seguinte: se tu colocar nós como intermitente, nós vamos parar toda a via aérea do Brasil. Botaram pressão nos deputados, botaram pressão nos políticos, e daí os políticos cederam. E foi exatamente isso que aconteceu. Não estou elogiando ou criticando ninguém, só estou comentando para vocês entenderem por que o aeronauta não pode ser intermitente. Tá bom? Gente, e como é que funciona isso de chamar, não chamar, de pagar? Aí nós temos que ir para o artigo 452A da CLT. Só um pouquinho. 452A da CLT. Ih, gente, tô com moral fraca. Deu 4.990. Não consegui 40 inscritos. Mas tudo bem, vamos lá. O importante é eu dar as questões para vocês e não vocês me... Vamos lá. Gente, 452A da CLT vai falar que no contrato de trabalho do intermitente, já que ele é empregado, tu tem que assinar a carteira dele, tem que ter um contrato de trabalho, né? Tu deve obrigatoriamente constar o valor hora, quanto que o intermitente vai ganhar por hora trabalhada. E tem um detalhe: nenhum empregado pode sofrer qualquer tipo de discriminação por ser intermitente. Ou seja, lá no CEISC, o câmera empregado normal, ele ganha R$15 a hora. Quanto que vai ganhar o intermitente? Câmera, R$15. Não pode haver diferença de valores para o empregado normal e o intermitente. Claro que o empregado normal vai ganhar mais no final do mês, porque ele vai trabalhar mais, porque ele trabalha todo dia. O intermitente só trabalha quando convocado. Então tem que constar no contrato esta informação, por favor. Tá? Por favor. Agora, o intermitente, então, professor, só trabalha quando convocado. Como é que funciona a regra da convocação? Tu tem que convocar ele com 3 dias de antecedência. Tá? 3 dias antes de tu precisar do intermitente, tu convoca ele. Professor, e se convocar 2 dias antes? Para fins da prova da OAB, tu vai marcar a alternativa que diz que está errado, que não está no prazo correto. Para fins práticos, que não interessa para vocês, se o empregado aceitar, não tem nenhum problema. Mas nós temos que se apegar aos aspectos teóricos para a prova. Então, 3 dias de antecedência. Se não foi com 3 dias de antecedência, está errado. Se é para mais, não tem problema também. E daí o empregado é obrigado a ir se convocado? Não, não é obrigado.
tá? Por quê? Porque o intermitente é aquele cara que faz bico, né? Então, assim, ele vai trabalhar onde chamarem primeiro. Então, pode ser que eu esteja ocupado no dia que o Nidal me chamar, né? Eu, intermitente, estou ocupadão, já marquei aula lá em outro lugar. Eu só dou aula no CEISC, só para fins de exemplo, tá? Então, pessoal, o intermitente, o empregado, ele tem que responder em um dia útil. Tá? Ele tem um dia útil para responder. Se ele não responder, significa que ele não aceitou. Mas se ele não aceitou, vou demitir ele por justa causa. Não. A recusa não caracteriza a justa causa. Tu até pode demitir sem justa causa, né? Por quê? Porque ele nunca vai. Eu sempre chamo ele nunca vai. Mas isto não é motivo para justa causa, tá bom? E professor, e se o empregado aceita e dá migué? O que é migué? Ou seja, não vai, né? Não vai, deixa o cara na mão. Gente, existe uma multa para não comparecimento. Então assim, ó, e tem multa para não comparecimento do intermitente depois que ele aceita, e tem multa caso o intermitente vai e não tenha o trabalho. Por exemplo, o câmera foi, faltou luz, o câmera foi e não teve aula. O câmera fez a parte dele, o CEISC vai ter que arcar com ele, com este prejuízo. Qual que é o prejuízo? Multa de 50%. Então, se o câmera iria ganhar R$100 no dia e ele deixou de ir, ele vai pagar R$50 para o CEISC. Se o câmera ia ganhar R$100 por dia, chegou lá e não teve o serviço, mesmo ele não trabalhando, o CEISC vai pagar R$50 para ele, metade. Tá bom? Gente, eu queria que vocês anotassem aí uma questão que é extremamente importante para o intermitente, que é o seguinte. Tu não precisa entender muito isso aqui que eu vou falar, porque na prática é meio estranho, tá? Mas para fins da prova, tá? Tu tem que marcar a alternativa correta. É legal tu tentar entender o máximo possível do conteúdo, né? É legal tu entender, mas não vai ser numa live que eu vou fazer que eu vou conseguir fazer com que tu entenda o intermitente em si. Então, pessoal, o seguinte, anotem aí. O intermitente recebe tudo todo mês. O intermitente recebe tudo todo o mês, tá? Como assim? Gente, como o intermitente ele ganha por dia trabalhado, geralmente seu salário é pouco. Daí o legislador resolveu adiantar tudo. Então, por exemplo, no meu contra-cheque esse mês do CEISC vai vir o meu salário, INSS e FGTS. Isso aí. Meu salário, meu INSS, meu FGTS. O do câmera do CEISC. O do câmera intermitente vai vir o salário dele, o INSS, o FGTS, o adiantamento de férias, 1/12 de férias, 1/12 de 13º salário. Ou seja, o 13º, as férias, tu vai pagar tudo adiantado de maneira proporcional para ele. Daí chegou lá em 20 de dezembro, já está tudo pago o 13º. Quando ele tirar férias, porque o intermitente tem direito às férias, já está tudo pago também, tá? Então era isso, pessoal. Intermitente seria isto, né? E eu vou abrir aqui os comentários para já me despedir, né? E dar um tempinho para vocês... né, ir no banheiro, tomar uma água, né? Então, gente, gostaria de dizer que espero muito mesmo que vocês tenham gostado da minha live, que a live tenha ajudado. Como diz, é um esquenta para a nossa revisão, tá? É um esquenta para a nossa revisão. Todos os professores estão aqui voluntariamente, tá? Voluntariamente. Nós somos funcionários do CEISC, a gente recebe por aula dada no CEISC, mas eu quero dizer para vocês que essa sequência de lives no domingo foi uma iniciativa dos professores sem remuneração. Isso mostra o quanto nós estamos preocupados com a aprovação. E eu quero dizer para vocês que antes eu falei que vocês têm que se dedicar ao máximo essas 2 semanas. Nós, professores, vamos fazer o mesmo. Tudo que estiver no nosso alcance para fazer com que vocês consigam a aprovação, nós vamos fazer. Nós vamos estar ligados nas nossas redes sociais.
nós vamos preparar as melhores aulas da revisão, nós vamos estar disponíveis para ajudar quanto a conteúdo, para ajudar quanto emocional, porque a gente quer ver todo mundo na segunda fase. A gente quer todo mundo junto com nós na segunda fase. Confesso para vocês que eu não decorei quem é agora, mas eu vou abrir aqui. Se alguém puder aí, já tem o cronograma aí, postar nos comentários quem é o próximo professor para vocês já começarem aí no Insta dele. Achei aqui, ó. E, gente, é o Fetter, né? O nosso assador, né? O nosso assador aqui do CEISC, o Fetter. Provavelmente vai ser uma live acompanhada de uma carninha. Provavelmente ele vai mostrar um assadinho, churrasco dele. Então, pessoal, 5 minutos de folga para tomar uma água e ir no banheiro. Depois todo mundo com o professor Leonardo Fetter, colocou ali. E, gente, a minha live bateu 1.200. Eu quero no mínimo 1.300 no Fetter. Eu quero que todos que estejam comigo vão com o Fetter e ainda aqueles meio atrasadinhos que estão acordando um pouquinho tarde também entrem, tá bom? Gente, forte abraço, tudo de bom para vocês.